Nosso texto hoje é Gênesis capítulo 2 e nós estaremos olhando o verso de número 24. Abra sua Bíblia, por favor, só para você ter esse texto conosco. Gênesis capítulo 2, verso de número 24. Se você podia abaixar um pouquinho o som aqui na frente, o monitor está muito alto. Gênesis capítulo 2, verso de número 24. Para nós termos o contexto da passagem, é importante a gente olhar e ver que o que acontece no verso 24, na verdade, é consequência da criação do homem. Voltemos, por favor, ao verso número 16, 18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus deu ao homem e trouxe ao homem para ver como ele lhe chamara o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. E com a costela que lhe havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. E disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Nosso texto, verso 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Todos nós, quando nossos filhos eram pequenos, nós que somos casados e temos filhos, não há no coração de nenhum pai e mãe o desejo de que o tempo não passe. Quando os nossos filhos são pequenininhos, o nosso desejo é que o tempo não passe, que sempre eles estejam ao nosso redor. Quantos sabem disso? Uhum. Nosso desejo é que eles não cresçam e que não saiam de 5, 6, 7 anos. Os pais que estão aqui sabem do que eu estou falando. Meus pais que estão presentes, quando nós éramos pequenos, lá no Rio de Janeiro, meus pais achavam que a gente sempre ia morar juntos, perto um do outro. E tinham planos de comprar um terreno bem grande, construir 4 casas, um para cada filho. E que a gente ia casar e todo mundo ia morar ali junto. Isso nunca aconteceu. Mais tarde, então, eles disseram: não, vamos comprar um sítio, então pelo menos a gente vai estar junto no momento de férias. E comprar o sítio, eu não me recordo nenhum momento dos 4 filhos e famílias estarem juntos. A realidade é totalmente diferente. Quando os nossos filhos estavam sendo criados, nós também tínhamos o grande prazer e o grande desejo dentro de nós que sempre ficasse daquela forma, mas não acontece assim. A verdade é que nós temos os nossos filhos, nós cuidamos deles com muito carinho, nós protegemos os nossos filhos, nós não queremos que ninguém, nem nada possa atrapalhar a unidade familiar, mas à medida que eles crescem, eles vão se afastando dos pais. Começa na adolescência há uma mudança na mente dos adolescentes muito interessante. Até a adolescência, os pais são o centro de tudo, centro de informação, os pais são os heróis. Na adolescência, isso vai passando para os amigos, e aos poucos os amigos começam a tomar o lugar que os pais tomavam. É claro que você nunca pode substituir os pais, mas na mente dos adolescentes,
O ponto de referência se tornam seus amigos. E com o tempo vai se passando e os nossos filhos vão se afastando, primeiro emocionalmente e depois fisicamente. Na verdade, por mais duro que pareça isso para muitos, isso faz parte do ciclo da vida. O que nós estamos experimentando com os nossos filhos foi o que nós também fizemos com os nossos pais. Houve um dia que nós resolvemos que nós devíamos ser um indivíduo e aos poucos nós tornamos nós mesmos, começamos a ter o nosso próprio ideal e a nossa própria vida. Na verdade, o que acontece com os nossos filhos e o que aconteceu conosco faz parte do plano de Deus. Foi Deus que planejou assim. Isso não veio por causa do pecado. O texto em Gênesis 2:24 aconteceu antes da queda. A queda acontece somente no capítulo 3. Então, tudo que nós temos antes do capítulo 3 é claramente parte do plano de Deus para o ser humano. Olha o texto novamente. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão um só, uma só carne. Há várias perguntas que nós devemos fazer ao olharmos essa passagem. Primeiro diz, por essa razão. E a pergunta é, que razão? Por essa razão se refere a quê? Deixará. O que significa deixar? O homem, só o homem, e a mulher. Pai e mãe e se unirá. O que quer dizer isso? Eu quero tentar responder essas perguntas no decorrer dessa mensagem. O meu propósito é que quando terminarmos a gente possa entender o plano de Deus para nós individualmente. Nos anos 50 do século passado, mais ou menos 1950, 1952, um psiquiatra por nome de Merle Bowen desenvolveu uma teoria de sistema familiar muito conhecida no meio da psicologia, um tremendo teorista e psiquiatra. Bowen dizia que o alvo de todo o indivíduo é adquirir a sua individualidade a parte da sua família de origem. Dizia Bowen que nós precisamos, à medida que amadurecemos, de alcançarmos o que ele chama de diferenciação do eu. Ele diz que todo indivíduo, homem e mulher, nós precisamos alcançar um nível de individualidade, o que ele chama de diferenciação do eu. E ele diz o seguinte, que essa diferenciação é a habilidade de nós desenvolvermos intelectualmente e emocionalmente como indivíduos diferentes da nossa família de origem. Só que ele diz o seguinte, que indivíduos que não conseguem essa diferenciação, indivíduos que não conseguem separar a sua família de origem do que ele é ou está tornando ser, se tornam dependentes dos seus familiares para aprovação e felicidade. De outro lado, ele diz que quando pessoas tentam muito se diferenciar, sem sucesso, elas se isolam totalmente da família, criando assim outros problemas devido a esse isolamento. Ele diz, o outro lado também é ruim. E as pessoas que vão para o outro lado e se isolam, elas ficam vulneráveis ao estresse, elas têm dificuldade em ajustamento nas mudanças de vida. Quem nos fez foi o próprio Deus. Foi Deus que nos fez.